Ok, meus amigos? Voltamos, pois agora nós vamos fazer a prática, né? É EJA, na verdade, ensino médio, primeira série, Canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica. Programa do Canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, disciplina Química, e aí nós estamos abordando aqui as forças intermoleculares, juntamente com a polaridade das moléculas. E a data de hoje, 22/9/2022, ok? Vamos para as questões então, baseado no que nós trabalhamos. Olha só, vamos ver aqui. Primeira questão, pessoal, olha só. Qual das moléculas abaixo apresenta característica da água em termos de polaridade? Primeiro, a água é uma molécula polar. Ou seja, ele está te perguntando aí qual dessas moléculas é polar, pessoal. Entendeu? Ele quer que você marque o que tem a mesma característica da água em termos de polaridade. A água é polar, certo? A água é polar, então você tem que procurar justamente uma molécula polar. Qual dessas moléculas são polares? Vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor. Olha aí, pessoal. Se a molécula da água é polar e ele quer que você marque a característica em termos de polaridade, tem que ser a molécula polar. Eu testei aqui, ó. A primeira, ó, o carbono é da família 4A e está fazendo 4 ligações, então é apolar. Na letra B, moléculas simples, ó, são sempre moléculas apolares. Na letra C, o enxofre é da família 6A e está fazendo só 4 ligações, é polar, certo? A outra, o boro é da família 3A e está fazendo 3 ligações, é apolar. E a letra E, o carbono é da família 4A, está fazendo 4 ligações, é apolar. Então, a única molécula que é polar, pessoal, só pode ser aí, com certeza, só pode ser aqui a letra C, ó. Então, ele quer que você marque uma molécula polar. Só tem uma molécula polar aí, tá? Porque todas as outras são apolares. Acho que você entendeu a questão, né? Porque ele quer qual a molécula abaixo que apresenta a mesma característica da água em termos de polaridade. Então, se a água é polar, eu tenho que buscar uma molécula polar. Então, a única molécula polar é a letra C, certo? A resposta aí é a letra C. Perfeito, pessoal? Vamos lá.
Questão boa, viu? A próxima. Essa é uma questão até de vestibular, ó. E dá para a gente acertar pela aula de hoje, ó. Ó, o consumo cada vez maior de combustíveis fósseis tem levado a um aumento considerável da concentração de dióxido de carbono. Dióxido de carbono é o CO2, pessoal, na atmosfera, o que acarreta diversos problemas, dentre eles o efeito estufa. Com relação à molécula do dióxido de carbono, é correto afirmar. Então, quero que você analise a molécula do dióxido de carbono. Professor, e que molécula é essa? Eu vou colocar aqui, ó, é o CO2. Então, em relação ao CO2, pessoal, qual vai ser a resposta para essa questão? Então, vamos colocar 2 minutinhos aí. Ok, meus amigos? Então, olha lá, vamos analisar, portanto, a molécula do CO2. Está dizendo que a molécula... Vamos ver logo a resposta, a gente vai ver as outras alternativas. Ó. A resposta é a letra D. A molécula do CO2 é uma molécula apolar, porém com ligações polares. Ó. Olha aqui o CO2. Ó. Por que a molécula é apolar? Porque o carbono é da família 4A e está fazendo 4 ligações. Ó. A molécula é apolar. E por que as ligações são polares? Ó, molécula polar. E por que as ligações são polares? Ó? Porque são elementos diferentes, pessoal. Se são elementos diferentes, você tem a plena convicção de que as ligações são polares. Então não esqueça o CO2, por favor. O CO2 sempre vai ser uma molécula apolar com ligações polares. Molécula apolar com ligações polares. Perfeito, pessoal? Importante essa questão. É nível de Enem essa questão, com certeza. Tá? E você tinha plena consciência que dava para fazer essa questão aqui. Não é verdade? Vamos lá então. Vamos para a questão de número 3. Vamos para a questão aí de número 3. Vamos ler aqui com calma, que é para você entender. Ó. Olha aí, uma questão, essa aí é do Enem, viu? Não está o nome Enem, mas a questão é do Enem. Ó. Diz assim, pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até os rios, lagos e rios. Ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se para os tecidos
lipídicos e lá se acumularem. A característica desse composto responsável pelo processo no texto é o que, pessoal? Tá? Qual vai ser a resposta dessa questão? Vamos lá? Só lembrando que lipídios são gorduras, certo? Lipídios são gorduras. Então, tecidos lipídicos são tecidos gordurosos. Então, ele está dizendo que lá se acumula. Ou seja, os compostos organoclorados se acumulam. E aí, então, qual a resposta? Vamos colocar 2 minutinhos aí para vocês. Ok, pessoal. Então, olha só. A resposta vai ser a baixa polaridade. Ó. Ele está dizendo que os compostos organoclorados, vamos mostrar aqui, ó. Os compostos organoclorados, tá, se juntam com os tecidos lipídicos. Lipídio é gordura. Então, gordura é apolar. Gordura não se mistura com a água, pessoal. Mas se está se misturando com os compostos organoclorados é porque são apolares. Então, são baixa polaridade. Tá? Questão do Enem aí para a gente fazer, né? Olha aí, ó. O texto diz que os pesticidas organoclorados podem difundir em tecidos lipídicos dos peixes, ó. Ou seja, concluímos que são compostos lipofílicos, né? São solúveis em lipídios, consequentemente são apolares. Dessa forma, a característica descrita é a baixa polaridade. E aqui, ó, vamos ler aqui, ó. Umectantes são substâncias que apresentam grande afinidade por moléculas de água, né? São os hidratantes. E por isso, tem a propriedade de manter a umidade dos materiais, sendo adicionados a bolos, bolachas, panetones e outros alimentos. A tabela a seguir apresenta algumas substâncias utilizadas na preparação de alimentos. Colocou aqui, eu vou aumentar essa tabela aqui, ó. Pronto. A pergunta está aí, pessoal. Olha, olhando para a tabela, você tem cloreto de sódio. Ele quer qual a substância da tabela que possui a composição adequada para atuar como umectante. Mais uma vez, o que é umectante? É aquele que retém água. Os hidratantes retêm água. Então, substância umectante. Cuidado para não confundir com antiumectante. Antiumectante é para não reter água. Então, pessoal, olhando para essa pergunta aí, olhando para a tabela, qual seria a resposta? Qual desses compostos poderia ser
considerado umectante? Vamos lá? Vamos colocar 2 minutinhos aí. Ok, pessoal, olha só. A resposta vai ser a letra A, glicerina. Por quê? Olha o tanto de hidroxila que tem aqui, ó. Eu disse para vocês que quanto maior for o número de hidroxila, mais solúvel vai ser o composto, pessoal. Então você tinha que procurar um composto que fosse solúvel em água. Para quê, professor? Para poder reter a água. Tá? Semelhante dissolve semelhante. Então a única que tem hidroxila aí, ó, a única molécula polar, certo? Com hidroxila que dá certo com água. É ligação de hidrogênio, pessoal. Vai ser a letra A. Beleza? Próxima. Olha aí, outra questão boa aí, né? Vamos ver. Você tem assim, ó, a indústria química, de uma forma geral, faz bastante uso dos gases amônia é NH3, dióxido de carbono é o CO2 e o trióxido de enxofre é o SO3, os quais apresentam as seguintes formas. Olha aí, ó, amônia NH3, dióxido de carbono é CO2 e o trióxido de enxofre é SO3. Qual das alternativas a seguir apresenta a verdadeira relação com a polaridade dessa substância? Ele quer saber a polaridade dessas três, respectivamente. Tá? Vamos lá? Vamos colocar 2 minutos aí também.
Ok, vamos lá então responder a questão, pessoal. Olha só. Bom, aqui nós temos o seguinte, ó. A resposta vai ser a letra E. Por quê, ó? Ó, olha só. O NH3, tá, é uma molécula polar, porque o nitrogênio faz 3 ligações, mas o nitrogênio é da família 5A. Então não coincide. O CO2 coincide, nós já vimos. A molécula do CO2 aparece demais em questões. Então é uma molécula polar. Agora, o SO3 ó, é polar por quê? Certo? É apolar por quê? Porque o enxofre é da família 6A e está fazendo 6 ligações. O enxofre vai ficar assim, pessoal. Com 6 ligações. Então, por isso que é apolar. Por isso que a resposta é a letra E. Próxima. As ligações químicas existentes na formação das substâncias. Olha as substâncias aí, ó. Cloreto de potássio, HCl e Cl2. Ele quer saber que tipo de ligação é essa aqui, tá? Que tipo de ligação e a polaridade de cada uma delas. Então vamos colocar, por favor, 2 minutinhos aí na tela. Ok, então aí nós temos ó, a resposta à letra E. Ó. O cloreto de potássio é metal, mas não metal, é ligação iônica. O HCl é covalente polar, porque é molécula do tipo AB. E Cl2 é covalente apolar. Moléculas simples são apolares, pessoal. Então a resposta aqui só pode ser a letra E. Só pode ser a letra E. Mais questões agora aí, ó. Falando das forças intermoleculares, ó. O éter, já está dizendo aqui o éter. O éter, dietiléter, possui ponto de ebulição 36, ó. E o butanol, que é um álcool, possui ponto de ebulição 111. A pergunta é essa: por que o álcool tem maior ponto de ebulição, pessoal? Qual seria a resposta aí? Qual seria a resposta dessa questão? Vamos colocar 2 minutinhos aí.
Ok, pessoal, então vamos lá, olha. A resposta vai ser a letra C. É porque no álcool tem hidroxila. Se tem hidroxila, é ligação de hidrogênio. Então a ligação de hidrogênio é mais forte do que uma que não tem ligação de hidrogênio. Então é a força intermolecular, pessoal. Tá? Ligação de hidrogênio é a ligação mais forte que tem entre as moléculas. Portanto, o fato de que o álcool possui um ponto de ebulição maior do que o éter é devido às ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio, ok? Próximo. Analise as substâncias. Você tem aqui o etanol, que é um álcool, o éter e o propanol, que é um álcool. Ele quer que você coloque em ordem aqui, ó. Considerando a existência ou não de pontos de hidrogênio, ligando moléculas iguais e suas correspondentes massas moleculares, é de se prever que, sob a mesma pressão, os pontos de ebulição dessa substância seja crescente. Ele quer a ordem crescente, ó. Ordem crescente. Então, ou seja, de menor ponto de ebulição para o de maior ponto de ebulição. Então, qual vai ser a resposta aí, pessoal? Para você colocar em ordem crescente do ponto de ebulição. Vamos colocar, então, 2 minutinhos para você tentar fazer. Ok, vamos lá então. Veja bem. A resposta, pessoal, eu coloquei aqui, ó. Olha como tá legal a resposta, ó. Opa. A resposta vai ser 2 é menor do que o 1, que é menor do que o 3. Por quê? Dos três aqui, o éter é o menor ponto de ebulição. Os dois álcoois. Professor, e agora? Aí você vai pelo número de carbonos, ó. Certo? Quanto maior for o número de carbonos, no caso aí maior vai ser o ponto de ebulição. Então por isso que a resposta vai ser a letra C. A letra C. Muito bem. E essa aqui, pessoal, vamos ver aqui, ó. Diz lá: o etanol se mistura com a água e em qualquer proporção. Outra característica do etanol é que ele apresenta uma parte apolar em sua molécula e por isso também se dissolve em solventes apolares. Então foi dado 4 álcoois. Ó. Butanol tem 4 carbonos, hexanol tem 6, propanol tem 3 carbonos e octanol tem 8. E está falando agora em solubilidade, pessoal. A opção que apresenta corretamente a solubilidade. Ó.
a solubilidade, ordem crescente de solubilidade. Já vou te dar a dica, tá? Número de carbono e solubilidade é inversamente proporcional. Quanto maior for o número de carbonos, menos solúvel é o composto, tá? Então, qual que você marcaria aí, pessoal? Nessa questão de número 9. Qual a resposta? Vamos colocar então 2 minutinhos para você analisar. Ok, pessoal. Então a resposta aqui, olha só. Como eu falei, quanto maior for o número de carbonos, menos solúvel é o composto. Ó. Então a resposta só pode ser a letra D, pessoal. Por quê? Quem tem o maior número de carbono aqui é o octanol, que são 8. Ó. Depois vem o hexanol, que é o número 2. Depois vem o 1, que é o butanol. E o mais solúvel aqui vai ser quem tem menos carbonos, que é 3 carbonos. Ó. Então a resposta aí, letra D. E esta aqui, pessoal, questão de número 10. Olha só. Questão de vestibular. Ó. Uma indústria química tem como despejo industrial as substâncias. Tem lá 5 substâncias. Ó. Para processar um tratamento adequado a esse despejo, a fim de evitar uma agressão ao meio ambiente, foram necessários vários tipos de tratamento. A primeira substância tratada foi a de caráter básico mais acentuado. Então, qual dessas substâncias é a mais básica? Qual dessas substâncias é a mais básica? Então, vamos colocar 2 minutos aí.
Ok, pessoal. Então aqui, ó. Primeiro você tem um ácido carboxílico. Depois você tem um álcool. Uma amina alifática primária, uma amida e uma amina aromática. Então você só poderia ficar em dúvida entre a amina, as duas aminas, que são as mais básicas, ó. Mas entre elas, as aminas de cadeia aberta são mais básicas do que as aromáticas. Portanto, a resposta é a letra C. Certo? Questão 11. Deixa eu fazer essa aqui, ó. O composto representado pela forma estrutural a seguir é extraído do cravo da Índia e empregado como anestésico e antisséptico. Dentre as funções orgânicas, quais são as funções orgânicas? Éter e fenol. Presente nessa molécula é aquela que apresenta caráter ácido mais acentuado. Então a resposta aqui só pode ser o fenol, né? O caráter ácido do fenol é maior do que do éter. Portanto, a resposta vai ser a letra B, certo? Entre éter e fenol, o maior é o éter, é o fenol. Na questão 12, vamos ver a questão 12. Ó. Dentre as substâncias abaixo, qual a mais solúvel em água, pessoal? Qual a mais solúvel em água? Qual a mais solúvel em água? Lembrando que a água é o quê? Uma substância polar, tá? A mais solúvel em água. Então você tinha que buscar uma molécula que fosse polar. Qual é a mais solúvel? Vamos colocar um minutinho aí na tela. Ok, pessoal? Então vamos lá. Olha, qual é a mais solúvel em água? Olha, pessoal, você tinha que marcar a letra D, porque a letra D tem hidroxila, certo? Se tem hidroxila, lógico que vai se ligar com a água, não é verdade? Olha só aqui, ó, olha o comentário que eu fiz aqui. Ó. O etanol, que tem hidroxila, possui extremidade polar. E a água também tem hidroxila. Ó. Então realiza a ligação de hidrogênio, pessoal. Então a ligação mais forte, sem dúvida alguma, é a ligação de hidrogênio. Então a mais solúvel em água é a hidroxila aqui, a letra D. Perfeito? E na última aqui, na última questão, nós temos assim, ó. Em qual das seguintes substâncias o benzeno é menos solúvel? Certo? Olha aqui, o benzeno é menos solúvel. Pessoal, primeiro, o benzeno, ele vai ser uma molécula apolar. Apolar. Certo? Molécula apolar. E ele não se mistura com a água. Não é verdade? Então, qual vai ser a resposta? Olha só. Se ele quer o menos solúvel, obrigatoriamente, pessoal, obrigatoriamente você tem que marcar a água. Certo? Por quê? Olha só. Se o benzeno ele é apolar, certamente a água é polar. Então ele vai ser menos solúvel. Menos solúvel. Portanto, aí, a resposta da questão vai ser a letra A. Muito bem. Nós estamos aqui encerrando a nossa aula, certo? Convicto de que foi uma aula excelente, que nós vimos a parte teórica e resolvemos aí 13 questões. E convido vocês para a próxima aula a gente implementar mais um assunto importante para vocês, certo? Quero desejar a todos uma boa noite, tá? E fiquem com Deus.